Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei foram contadas ao seu pai. Perguntou-lhes o pai: por que caminho ele foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde o homem de Deus que viera de Judá havia ido. Então disseram aos seus filhos, ele disse aos seus filhos: preparem uma jumenta. E prepararam a jumenta, e ele montou. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo do carvalho, lhe disse: eis que tu és homem de Deus, e vieste de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Então ele disse: vem comigo à casa e come o pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem comerei o pão, nem beberei a água contigo neste lugar. Porque me foi dada uma ordem pela palavra do Senhor, e ali não comerás o pão, nem beberás a água, nem voltarás pelo mesmo caminho por onde fostes. Tornou-lhe ele ali a dizer: também sou profeta de Deus, isso profeta de Betel como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: volta, e ali volta com o homem à tua casa, e coma o pão e beba da água. Porém ele estava mentindo. Então voltou com ele e comeu o pão na sua casa e bebeu da água. Só até aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar por você nesta noite. Meu Deus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. O Senhor tem falado conosco de uma forma tão linda, de uma forma tão sobrenatural. E nós cremos, Deus, que nada tem a ver conosco, nada tem a ver com quem prega, com quem toca, com a oratória, com o vernáculo, Senhor, com a desenvoltura, com a interpretação. Tudo tem a ver com o poder do Teu Espírito revelado diante da Tua palavra. Então manifesta a Tua glória, Senhor, e usa a minha vida e a vida, Senhor, da Ingrid, para a glória do Teu nome. Se você crê que o Senhor está aqui, diga aleluia. E aplauda mais uma vez o nome do Senhor Jesus. Aleluia, mais forte é Ele. O tema da ministração nesta noite é discernindo as vozes contrárias. Fala para o seu irmão, diga: discernindo as vozes contrárias. O grande desafio para nós de obedecermos ao Senhor é exatamente quando nós não temos a clareza de qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque eu tenho certeza que todos nós queremos obedecer ao Senhor, porque sabemos que obedecendo a Deus, Ele vai nos dar o melhor. Mesmo que essa obediência a princípio contrarie a nossa própria vontade. Porque muitas vezes você cria expectativa em algo, você tem um sonho, você tem um projeto. E quando Deus ele traz uma nova proposta, a princípio parece que está desconstruindo em você tudo aquilo que você projetou. Isso não é fácil. Até porque o ser humano, por mais que ele queira obedecer, existe aquela guerra, aquela luta interior também, de que nós temos sonhos a serem vividos. E a nossa mente humana, de maneira geral, ela é finita, é limitada. Nós estamos vendo hoje ou agora, o Senhor está vendo lá na frente. E tem coisas que de fato nós não compreendemos hoje, como o Senhor falou com Pedro. Lá na frente é que nós iremos entender por que que Deus permitiu essa porta fechada, por que que Deus permitiu essa porta aberta, por que que Deus moveu essa circunstância, por que Deus não moveu nada, por que que Deus agiu, por que que Deus não agiu, por que que Ele permitiu a enfermidade, por que que Ele permitiu essa circunstância financeira, emocional. Qual o propósito de Deus em tudo isso? Uma coisa eu sei, quando a palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, não fala de algumas coisas, fala do todo. Então se tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, então nós cremos e acreditamos que até aquilo que de negativo acontece, Deus vai fazer com que coopere para o nosso bem, porque Ele é Deus que transforma a maldição em bênção. Amém ou não amém? Mas uma tentativa de Satanás sempre foi e sempre será confundir a nossa mente. Desde o Éden foi assim.
É interessante que aquilo que era proibido foi exatamente no que ele tentou a mulher a princípio. Deus trouxe a liberdade para que Adão e Eva comessem de todos os frutos do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E naquele momento que veio a tentação por algo que era proibido, ali a serpente disse a Eva: Ele não quer que vocês comam, porque se vocês comerem, vocês vão ter o entendimento que Deus tem, vocês vão conseguir discernir tudo. E naquele momento ele sempre estava tentando confundir a voz de Deus. Quantas e quantas vezes homens e mulheres se perderam no meio do caminho, porque Deus falava e de repente eles se confundiram ali com a voz do seu próprio intelecto e entendimento. O próprio Samuel se confundiu, e eu já falei sobre isso aqui várias vezes. Samuel, ele tinha uma tríplice função em Israel. Ele era sacerdote, juiz e profeta. E a Bíblia diz que quando ele estava diante de Eliabe, por que ele pensou que Eliabe era o homem segundo o coração de Deus? Porque o estereótipo dele era muito semelhante ao de Saul. Ele era alto, ele era formoso. Então, para Samuel, ele acreditava que, segundo o coração de Deus, não apenas estava o homem inclinado a obedecer, mas também o estereótipo que corresponderia ao futuro rei de Israel. E é quando Deus chega para ele e repreende: você está errado, porque o homem vê segundo a aparência, mas eu vejo segundo o coração. Até que o Senhor escolhe a Davi. Nós vemos homens que se confundiram, e mulheres também. Quantas e quantas vezes Saul, ele acertou, mas também ele errou por causa da sua precipitação. Nós vemos também que Gideão foi um homem que conquistou, mas que a princípio ele achou que a conquista estava na força do braço, e Deus teve que diminuir de 22.000 para 300 para que ele conquistasse ali a vitória sobre os midianitas. Nós vemos que Jefté era um homem que Deus havia separado e escolhido, mas que fez um voto incoerente, que se ele tivesse vitória, então quando ele chegasse na sua casa, a primeira pessoa que viesse assaltá-lo não se casaria, e a primeira pessoa foi a sua filha única. Então ele ficou sem descendência. Então não é porque nós estamos andando com Deus e ali ouvindo o Senhor que nós não vamos errar. Nós vemos que Pedro foi um instrumento nas mãos do Senhor quando ele disse que Cristo era o Filho do Deus vivo. Mas nós vemos que ele deu boca a Satanás quando ele diz que Jesus não desceria para morrer e para sofrer, porque ele não permitiria. Na mesma hora Jesus o repreende: arreda-te daqui, Satanás, afaste-se daqui. Nós vemos que o próprio Satanás tentou enganar, o Filho de Deus em um momento de jejum, oferecendo a ele ali a possibilidade e provando ele que se ele era o Filho de Deus, transformasse as pedras em pães. Então muitas vezes o inimigo ele vai tentar confundir a nossa mente, e principalmente nas áreas que nós ansiamos, que nós desejamos, que nós queremos. Por exemplo, quantos aqui querem prosperar financeiramente? Quem não quiser está mentindo aqui. Levanta a mão todo mundo. Quem quer viver a vida aqui mendigando? Não levanta a mão. Quem quer prosperar? Levanta a mão. Em busca desse prosperar, propostas aparecem, sim ou não? E é extremamente comum que você muitas vezes se sinta balançado por uma proposta ou outra, e depois quando você vai pesar, você vê que não compensa, não é de Deus, mas já existem outras que são tão atrativas, tão tentadoras que você deseja. Já tem aqueles homens e mulheres que a idade está chegando e o casamento não veio. Aí agora, Jesus, antes era assim: eu vou esperar o teu tempo para que o Senhor mande quem o Senhor quiser mandar. A segunda oração é: Deus, apressa-te em me socorrer. A terceira oração é: Deus, o que cair na rede é peixe. Não importa se for um peixe espinhoso, venenoso, eu quero, que eu não quero é ficar solteiro. Aí de repente vem uma pessoa achando que casamento é loteria. Casamento é bênção, instituído por Deus desde o Éden, para o homem não ficar só, nem a mulher ficar só.
Mas se for um casamento mal feito, pode ter certeza que você comprou uma destruição para o resto da sua vida. Se for bênção, você vai colher os frutos desse relacionamento. Amém? Então todos nós chegamos em um lugar, em uma igreja, essa igreja que eu quero ficar, porque a palavra de Deus, ela ministrou ao meu coração, glória a Deus por isso. Mas você tem que entender que você está lidando com um ser humano, você está lidando com pessoas que são falhas, que são limitadas, e muitas vezes na tentativa de acertar, elas vão errar, que cada pessoa tem a sua característica, tem a sua particularidade, e aqui eu quero entrar pesado nesse texto. De repente, em Judá havia um profeta jovem que temia ao Senhor. E Jeroboão, enquanto isso, estava corrompendo o altar que era para ser do Senhor, ali em Betel. Só que em Betel nós vemos depois que havia um profeta velho, e os seus filhos estavam também naquele lugar. E Deus traz uma ordem, pastor Gledson, ao profeta de Judá, para que ele vá até Betel e repreenda a atitude do rei Jeroboão. E na hora que ele declara que o altar se fenderia e seria quebrado pela ação poderosa do Senhor, por quê? Porque ali estavam sendo queimados oferendas que não agradavam a Deus. Na hora Jeroboão levanta a sua mão e manda prender o profeta de Judá. E na hora que ele manda prender, diz a palavra que a mão do rei fica recolhida, fica atrofiada. Até que o rei pede que o profeta de Judá ore por ele, para que a sua mão seja restituída. E naquele momento, o profeta de Judá, ele orou, e a mão do rei foi restituída. Naquele momento, como gratidão pela atitude do profeta de Judá, o rei decide gratificá-lo, dizendo: você vai até a minha casa, vamos até o palácio, e lá você vai comer pão, beber água e descansar. Mas a ordem de Deus para o profeta de Judá é que ele fosse até Betel apenas para cumprir uma missão. Você vai para profetizar contra o rei, contra o altar. Em primeiro lugar, não coma nem pão, nem beba água naquele lugar. Em segundo lugar, você também não vai voltar pelo mesmo caminho por onde você foi. Você vai fazer uma rota diferente. Você vai fazer uma jornada diferente no caminho de volta até Judá. Agora detalhes aqui. Naquele lugar havia um profeta velho, que era o profeta de Betel. A minha pergunta é: por que em todo tempo Betel estava em corrupção, em degradação moral e espiritual? O rei fazendo o que queria fazer, temendo ao Senhor, e Deus sem trazer um profeta de Judá de fora, para ser boca de Deus na vida do rei Jeroboão. Porque se o profeta de Betel fosse de fato profeta, e fosse sensível à voz do Espírito, porque ele mesmo não repreendeu a atitude errada do rei, que estava ali queimando incenso e desagradando ao Senhor. Primeiro princípio que eu quero que você entenda, para que você possa discernir a voz de Deus, a voz da sua carne e a voz de Satanás. Primeira identificação: tem gente que não faz nada, tem gente que não tem uma atitude para colocar ninguém para frente, tem gente que não tem uma atitude para consertar o altar, tem gente que não coopera nada com a igreja, tem gente que não coopera em nada com a família, tem gente que não coopera em nada com a sua vida financeira, mas é a primeira pessoa que na hora da crítica está ali para criticar o quanto você gasta, o quanto você deixa de gastar, o pai que você é, a mãe que você é, o pastor que você é, o pastor que você deixa de ser, a ovelha que você é. Quantas vezes você vai para a igreja, não vai para a igreja, você não critica o irmão, porque ele tem outras prioridades, mas quando você estabelece as suas prioridades, ele é o primeiro a se levantar para criticar a sua ação. O profeta de Betel não fez nada, mas atacou quem Deus estava usando para fazer. Então entendo a verdade:
Não dê ouvidos em quem não tem construído nada em você. De gente opiniosa o mundo está cheio. De gente que tem projetos e ações, o mundo está cheio. Eu quero ver executar, eu quero ver se dispor, eu quero ver confrontar, eu quero ver ajudar. Fala que você não administra o seu dinheiro, mas não chega com recurso, não chega com a cesta básica. Critica o lugar, mas não faz nada para cooperar com aquele lugar. Diga para o seu irmão, muitas vezes Deus tem que trazer de fora para que o seu propósito seja cumprido. Você está entendendo? Aplauda Jesus nessa noite, se é para Ele. Meu irmão, eu tenho uma ideia para você. Vamos executar comigo, vamos fazer comigo. Temos que melhorar o nosso casamento, pastor. Conversa com fulano de tal. Por quê? Conversar só com o marido. Você é a bonitinha da cocada que não tem defeito também, não é? Por que conversar só com a esposa? Você é o bonitinho que não tem defeito, não? Ambos precisam ouvir. Tratar de casal isoladamente não resolve, a não ser que seja a princípio, mas depois tem que juntar. E a cirurgia tem que acontecer em ambos. Você escutou uma versão, se abra para ouvir a outra versão. Você escutou aquilo que você quis ouvir, mas qual foi a motivação daquela pessoa ter agido assim? Por que que ela tratou dessa maneira? Por que que ela fez dessa maneira? Talvez haja uma explicação que muitas vezes nós não queremos ouvir. Aí está o profeta, eu vou botar para torar aqui, de Betel, depois pode ter acertado, endemoniado, morando em Betel, não fazia nada, pastor. O rei pintava e bordava, levantava altares, queimava incenso a outros deuses, sacrificava vidas, e ele é apático. Aí na hora que alguém vem e faz, aí o outro cresce o olho. A pessoa não teve a ideia de abrir um negócio que você abriu. Foi você abrir? Ah, já sei o que eu quero. Se você abrir por uma inspiração, Deus vai te abençoar. Fulano de tal está imitando cicrano. Pode imitar, porque a Bíblia diz, Paulo declarou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Está dando certo, é bênção, e você está inspirando alguém, glória a Deus por isso. Mas imitar por inveja, querendo ver a degradação e a derrota do irmão, para você aparecer porque é bonitinho. Fulano de tal não queria nada, não fazia nada, aí agora chegou e já está se achando. Vai comer feijão e farinha, vai passar pelo que eu passei. Você está pensando o que? Que o rostinho bonito na internet define quem você é? É gente que não foi tratada. Não adianta ser um bom pregador, não adianta ser um bom ministro de louvor e não ter amor com as vidas. Tem gente que sabe trabalhar autoimagem, mas que não teve o caráter trabalhado. Por isso que igrejas se abrem hoje e fecham amanhã. Tem gente que vive gerando polêmica, sabe por quê? Porque querem chamar a atenção. Deixa eu dizer uma coisa para você: antes de aprender a mostrar a sua imagem, revele Cristo através de você. Essa geração não tem sustentação, porque não foi tratada no lavar dos pés, no servir, no alimentar da multidão. Me ajuda aqui no microfone, que hoje eu estou botando para torar. Vamos lá. Quer ser o Pedro em Atos, que vai pregar e a multidão virá. Mas na hora de pegar o cesto para distribuir os pães e os peixes, você estava lá? Na hora de lavar os pés, você estava lá? Antes o pastor André está hoje aqui pregando. Quantos banheiros na vida eu já lavei? Quantas cadeiras eu já carreguei? Quantos hospitais eu já trabalhei? Quantas famílias eu já consolei?
Quantos plantios eu já realizei, porque só poderia comer naquela época, da horta que eu mesmo plantasse. Já fui missionário no campo, sei o que o missionário passa. Fui treinado a tratar de vidas, a ter empatia por elas, a entrar numa casa que não tinha nada, mas tinha ao mesmo tempo tudo, porque podia não ter luxo, podia não ter riquezas, mas tinha alegria. E muitas vezes entrei em palácios para tratar de gente deprimida, enquanto eu fui em lugares para levar uma cesta básica, e pessoas como uma mulher que só tinha um dente na boca, já me recebeu com um sorriso e com um copo com água, enquanto eu entrei num palácio luxuoso, uma senhora mesa, e tive que ir no quarto para levantar uma pessoa da depressão. O maior tesouro que o ser humano tem é a presença de Deus. Não adianta ter uma oratória boa, não adianta ter um vernáculo bom e ser um inútil depois desse altar, não ter cheiro de ovelha, não amar a gente, não ter compaixão. A roupa que eu tenho eu divido, o amor que eu tenho é incondicional. Eu não espero receber para dar. Aí o profeta de Judá, ele veio. O profeta de Betel não fez nada. Primeiro sinal de que Satanás está se levantando contra você é que ninguém estava fazendo nada. Quando Deus te dá um start, pessoas se mobilizam. Se essa mobilização for na direção que você está, é de Deus. Se essa direção é para contrariar o que você está fazendo, é do cão. Fica claro? Então de repente, por onde ele foi, Deus mandou ele voltar por outro caminho. Possivelmente ele voltou, mas ele deixou as marcas, e ele deixou que as pessoas vissem o caminho por onde ele voltou. O único caminho na sua vida que não pode mudar é um só, é Jesus Cristo de Nazaré, porque ele não será, ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas existem rotas que Deus deu só a você, existem estratégias que Deus deu só a você, existem habilidades que Deus deu só a você, existem segredos que Deus deu só a você, existem passagens que Deus deu só a você, existem visões que Deus entregou só a você. Não é egoísmo, mas não revele a todo mundo os lugares que Deus está te mostrando, porque tem coisas que só cabe a Deus e a você. Não cometa esse erro. Eu vim por um caminho, Deus mandou voltar por outro. Deixa o povo dormir. Tem gente que está na plateia só para nos observar. Segundo princípio, como discernir a voz de Deus. O profeta de Judá foi lá e cumpriu a missão do Senhor, e ele voltou por outro caminho. Se existe um povo que só está observando o caminho por onde você está indo, mas não está junto com você, esse povo não é de Deus. E foram os filhos do profeta de Betel que observaram isso. Diga assim no seu irmão: seja prudente. Seja prudente. Como é que eu vou discernir a voz de Deus? Como é que você quer que Deus cumpra os segredos dele na sua vida se você conta para todo mundo? Eu tenho muitos projetos, gente. Muita gente já me procurou. Eu já tenho muitas coisas para contar para vocês. Coisas que se eu contasse hoje a igreja ia celebrar, mas ainda não é tempo. E graças a Deus, se é uma coisa que eu já venci, foi uma palavra chamada ansiedade.
Então, em nome de Jesus, existem caminhos, fala para o seu irmão, existem caminhos que só é entre eu e Deus, Deus e você. Tem coisa que não é nem para você contar, nem para o marido, nem para a esposa. Quando vierem perguntar para você, você vai dizer: eu já vim orando há muito tempo, eu já vinha clamando há muito tempo, eu já vinha colocando diante do Senhor. Terceiro e último princípio: o profeta de Judá, ele voltou, e o profeta de Betel o encontra descansando debaixo de um arbusto. Deus te mandou parar nessa jornada para descansar. Eu vou dar um tempo para não cantar nem pregar. Foi mesmo, meu lindo, está certo. Foi Deus que mandou, foi? Ou é você por causa das suas frustrações? Eu vou passar um tempo assim, se foi ordem de Deus, amém. Ficar sentado lá no arbusto. Você não foi intenso em cumprir um propósito? Então seja intenso em voltar para ajudar. Na velocidade que você foi, volte também. Na velocidade que Deus te usou para cumprir uma missão, volte também. Deixa eu falar algo de Deus para você nesse dia. Existem caminhos que Deus vai te mostrar, e são caminhos particulares entre Deus e você. E o que Deus hoje está te direcionando é algo que Ele está falando com você. Não é tempo de você parar no meio do caminho. Se você para descansar, você se torna uma presa fácil. Você não consegue cumprir o seu objetivo, o seu propósito. Você não consegue chegar no objetivo e na missão que Deus estabeleceu para a sua vida. Cuidado, que existem leões falsos e ferozes no meio do caminho, que vão tentar desconstruir em você o que Deus está construindo. Não é porque você acertou agora que você vai terminar errado. Se você começou, termine certo, porque o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Então vá até o fim. O descanso vem no fim, não na metade do caminho. Receba de Deus essa palavra. Aplauda Jesus se é para Ele. Tem gente, eu já fui para a igreja tal dia, então quarta-feira, hoje domingo é dia de descanso. É mesmo? Foi a direção que Deus te deu? Hoje é dia de Netflix, de terminar minha série. Nenhum problema contra, nada contra. Mas por que no dia do culto, meu filho? Não, porque hoje é dia de cinema. Marca o teu cinema no dia que você marcou sua viagem de passeio. Marca no dia da festa do irmão, que você sabe que vai ser um churrasco bem. Vai lá. Onde estão as nossas motivações e prioridades? Não, porque hoje é dia que eu reservei para ficar com minha esposa. Pois é. Marca para ficar com sua esposa no dia daquela comemoração, que você sabe que vai receber um presente. As nossas motivações vão definir o que nós estamos plantando, e o que nós estamos plantando vai definir o que nós colheremos. E o que nós colheremos será fundamentado em nossas escolhas e atitudes. E escolhas e atitudes definem futuro. Ele naquela hora parou. Ele chegou e disse: eu não posso voltar, porque a proposta do profeta de Betel foi: volta para lá e vamos até a minha casa comer do pão e beber da água. Ele disse: Deus falou comigo que eu não comesse nada nesse lugar. Ele disse: eu sou profeta de Deus, e Deus falou comigo para que você fizesse isso. Mas a Bíblia diz que ele estava mentindo. E lá na frente o profeta de Judá recebeu a sua sentença, que foi morte. Último princípio: se o que a voz do diabo e a voz do mundo que tem vindo à sua mente
tem contrariado a voz de Deus, rejeite. Diga para o seu irmão: rejeite. Agora segura essa frase que eu vou fechar com ela. É melhor negar o pão da terra e a água da terra, para beber da água celestial e do pão vivo que desceu do céu, porque o pão da terra te alimenta, mas lá na frente você morre, e o pão vivo que desceu do céu, ele gera vida que te leva para a eternidade, porque Jesus, ele disse: todo aquele que de mim se alimenta, por mim também viverá. Aplauda Jesus se você crer. Betel não era o lugar nem de morada, nem de lazer. Satanás está querendo te proporcionar um lugar de descanso. Só que Deus tem isso para você. Só que você precisa entender que a ida até Betel foi para cumprir uma missão, e não para você comer do pão e beber da água. Você está entendendo? Então, em primeiro lugar, desconfie de pessoas que não fazem nada, e quando você vai fazer, são as primeiras a te criticarem. Desconfie de pessoas que olham os caminhos por onde você passa, mas não te acompanham. E desconfie de vozes que contrariam a voz que Deus te deu. E esse último princípio: não descanse, a não ser que você volte de vez até Judá. Jesus, ele disse: eu não descanso, nem o meu Pai, ele trabalha até hoje. Sabe qual é o grande problema dessa geração? É que a nossa mentalidade muitas vezes é alterada pelas vozes que nós escutamos, pelas pessoas que falam à nossa volta. E muitas vezes nós somos confundidos ou iludidos por aquilo que para nós é certo, mas na verdade não é, porque contraria a vontade de Deus para a nossa vida. O nosso Deus é um Deus de propósito. E se Deus te mandou fazer algo, faça. Mas se Deus te mandou parar ali, pare. Se Deus te mandou prosseguir, prossiga. Não mova o seu pé, nem mova a sua mão, sem que Deus te dê uma ordem para isso. Não se corrompa com aquilo que é contrário. Nem mesmo a experiência dessa terra é mais forte do que a voz de Deus que brada em nossos corações. Se você crê nessa palavra, diga amém, aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus. Oh, eu creio sim. Irmão, você que está aqui nesta noite, ao lado de Felipe, Deus está te curando. Você tem um problema de saúde, que Deus está trazendo uma cura do alto da sua cabeça à planta de seus pés. Deus está colocando as tuas taxas no devido lugar. Muitas coisas você passou e o inimigo já tentou te matar. Passou por tratamentos e tudo, mas assim diz o Senhor: hoje eu estou colocando a minha mão de poder sobre o teu sangue, diz o Senhor. E o meu sangue começa a bombardear o teu. Assim como pessoas recebem o sangue de outras pessoas, hoje você recebe o meu sangue, que purifica, que transforma, que regenera, que trata, que faz tudo novo. Receba de Deus. Meu lindão, deixa eu falar uma coisa de Deus para você. Deus vai te dar um presente, e esse presente virá com um segundo presente, com uma provisão financeira e com uma provisão espiritual que você nunca viveu antes. Parece que as coisas apertam, parece que o milagre está misturado com uma luta muito grande,
Mas assim diz o Senhor: no nascer do seu milagre, outros milagres nascerão. Em 2024 é o ano que eu vou te honrar financeiramente, porque você foi fiel no pouco, no muito eu te colocarei, diz o Senhor. Se você crê, aplauda lindamente ao Rei da Glória. Quero só terminar falando algo aqui para você. Satanás não vai te enganar. Olhe para o seu irmão e diga: Satanás não vai te enganar. Aguce os seus ouvidos. E essa palavra é uma palavra profética. O inimigo vai tentar ao longo dessa semana distorcer o que Deus falou. Mas você vai lembrar dessa palavra e vai dizer: epa, opa, isso aqui não é de Deus. Porque se fosse de Deus, testificaria com o que Ele tem falado comigo. Quantos creem aqui que Deus é o Deus que fala? Diga aleluia, diga glória a Deus.